Olá, boa noite. Vamos continuar então mais uma gravação do meu audiobook Alegria Divina. E vamos direto para o capítulo 16, Um Pouco de Luxo. Após 5 dias em Salvador, eu consegui um emprego. Como eu falava fluentemente várias línguas, foi fácil conseguir uma vaga temporária em uma agência de turismo. Não era o melhor emprego do mundo, mas pelo menos dava para eu ganhar uma boa grana. Claro, eu chamei Pedro para trabalhar comigo. Para ele ia ser moleza, porque como ele conhecia todas as línguas do universo, em vez de tentar decifrar o inglês que um turista húngaro falava, ele poderia conversar com ele na sua língua natal. Pelo menos ele, o húngaro, não precisaria ficar repetindo o tempo todo suas perguntas até eu conseguir decifrar que Wonderful na realidade queria dizer Wonderful. Mas Pedro preferia continuar vendendo suas mercadorias com a ajuda de Gene Simons, porque além de ganhar muito mais do que eu, ele ainda conseguia se divertir. E para Pedro, diversão era algo sagrado. Porém, Salvador é uma cidade grande, não dava para ficar como em outros lugares, onde bastava acampar em uma praia deserta e ficar por lá durante vários dias. Por isso, comecei a procurar um lugar para dormirmos. Não precisava muito, um hotel simples ou uma pousada serviriam perfeitamente. Só que era preciso um lugar que aceitasse um cachorro como hóspede. Essa era a minha intenção, mas eu não consegui nenhum lugar que aceitasse de ensaios. Por isso, no final tivemos que ficar em um camping bem longe de Salvador. Enquanto isso, eu tentava dormir dentro da minha barraca que, com o calor de Salvador, parecia um forno. Todos os dias eu acordava para ir trabalhar pingando de suor. E assim que eu chegava na agência de turismo, eu corria para o banheiro para tomar um banho com a água da pia. E saía de lá pingando, parecendo um pinto molhado com uma camiseta colada ao corpo, porque o calor não dava uma trégua. Um dia, quando cheguei cansado e mais rabugento que o normal, Pedro me disse que tinha uma grande surpresa. Pronto, lá vem ele com suas doideiras, pensei. Ok, Pedro, que ótima surpresa você tem para mim. Amanhã você não precisa ir trabalhar porque hoje nós vamos dormir em um lugar de primeira. Como assim não preciso trabalhar? Ok, ele deve ter arrumado algum hotelzinho que aceitou receber Gene Simons, mas isso não era motivo para eu abrir mão de um emprego que estava me dando bons rendimentos com gorjetas. Só que Pedro não quis me dar mais detalhes. E o pior, quando eu fui comer um lanche de presunto e queijo que eu havia comprado em um bar, no caminho de volta, ele tirou da minha mão e deu para um garoto que trabalhava no camping. Olhei para o garoto indo embora com meu lanche, feito no capricho, com queijo derretendo pelas bordas, e não sei se a minha vontade era de chorar ou de brigar com Pedro. Pedro, eu paguei R$ 10 por aquele lanche, reclamei puto da vida. Pedro nem me deu tempo para pensar e já foi desarmando nossas barracas e jogando nossas coisas dentro da Clotilde. Tentei reclamar, mas ele entrou na Clotilde e começou a acelerar. Entra logo e pare de reclamar, Rodrigo! Enquanto dirigia, volta e meia, Pedro olhava para mim e piscava. Você nem imagina o que te espera, Rodrigo São Martinho. Como resposta, eu bufava de raiva e virava os olhos, contando até 10 para não explodir de raiva. Eu estava cansado, tinha trabalhado o dia todo. Custava ele esperar até o dia seguinte para a gente se mudar? Então, depois de alguns quilômetros, tendo que aturar aquele mistério todo, finalmente chegamos ao nosso destino. Não era uma pousada em uma praia afastada, nem mesmo um simples hotel na periferia de Salvador, mas o hotel mais luxuoso e mais caro de Salvador. O motivo de tal escolha? Bem, depois eu explico. Olhei para aquele prédio majestoso e não sabia se Pedro realmente queria ficar naquele hotel ou se era algum tipo de piada. Então, assim que Pedro parou a Clotilde na porta do hotel, um valet veio nos receber. Pedro jogou as chaves da Clotilde, que ele pegou no ar. Estranhei a cara de felicidade que o valet fez ao entrar na Clotilde. Parecia até que estava dirigindo um carro de luxo. Por falar nisso, assim que chegamos, todos que estavam no hotel não viam Ginny Simons como um cachorro, mas como uma velhinha simpática. Agora, por acaso Pedro me explicou antes o que estava acontecendo? Lógico que não. A única coisa que Pedro me disse quando entramos no saguão daquele hotel luxuoso foi: me segue e fique de boca fechada. Agora, tente imaginar a minha surpresa quando chegamos na recepção,
comigo já esperando um segurança nos colocar para fora, e o recepcionista olha para Gene Simons, que se coçava e lambia as bolas do saco, e pergunta cheio de gentilezas: "Então a senhora é a avó desses dois rapazes?" Espera aí, pensei na hora, com quem ele está falando? E quem são esses netinhos, se aqui só tem eu e o Pedro? Então o rapaz continuou a conversar com Gene Simons. Sei. Ah, sim, minha senhora. Sei, um é pretinho porque ele é filho de sua filha com um nigeriano e o outro, ele é filho do seu filho com uma sueca. Ah, mas que maravilha essa miscigenação que o nosso Brasil tem, não é mesmo, minha senhora? E o recepcionista continuava conversando com Gene Simons, que pelo visto estava respondendo. Na verdade, quem estava respondendo com a ajuda dos poderes de Pedro era a vovozinha Dona Generosa, mas que preferia ser chamada por Dona Genê. Ah, sim, Dona Genê. Nós temos uma suíte com uma cama de casal perfeita para a senhora que sofre da coluna. Como? Ah, a senhora quer a nossa suíte mais cara e pretende pagar adiantado? E ele continuava falando com Gene Simons, tratando-o como se fosse a matriarca de uma família poderosa do sul da Bahia. E o que eu fiz enquanto isso? Ora, fiquei meio perdido, sem entender nada. Mas bastou olhar para Pedro e relaxar, porque quando ele sorria daquele jeito, era sinal de que estava aprontando mais uma das suas. E como Pedro sabia me surpreender, ele sacou um cartão de crédito do bolso e pagou um mês adiantado. Detalhe: no cartão de crédito estava escrito "aceito em todo o universo". E o cartão era nada mais nada menos do que Heaven Express. Não saia do céu sem ele. Meu Deus, quem poderia imaginar um cartão corporativo celestial? Sim, Pedro me disse que todos os anjos tinham direito a um. Lógico, eram cartões sem limites, mas que só podiam ser usados a cada 50 anos, numa espécie de férias remuneradas dos anjos. Claro, 50 anos para nós, simples mortais, é muito tempo, mas para os anjos era apenas uma pequena fração do tempo. E tudo o que eles comprassem, com o cartão deveria ser doado assim que suas férias terminassem. Então, já que era assim, nada melhor do que viver como um milionário por um mês com tudo pago por ele, o Todo-Poderoso. E aqui entre nós, isso sim é que era um emprego dos céus. Após vários meses dormindo mal, quase sempre dentro de uma barraca, entrar em um apartamento duplex de luxo na cobertura do hotel mais caro de Salvador e encontrar camas imensas era como estar em um sonho. Eu ia dormir com a cabeça em um travesseiro de penas de ganso e em lençóis de seda pura. E a banheira então? Nem nos tempos que eu vivia como milionário viajando pelo mundo, eu vi algo tão grande. Peguei o controle remoto das janelas e abri todas as persianas. Apertei novamente o botãozinho e zoom! Todas as janelas se abriram. Engraçado. Vários meses ao lado de um anjo e eu ficava encantado com janelas que se abriam com controle remoto. E o quarto ficou todo iluminado pela luz da lua cheia de Salvador. E como era bom sentir o cheiro de maresia entrando pelas janelas. E não era só isso, porque na cobertura ainda tinha um terraço todo arborizado, só nosso, com uma piscina imensa para eu nadar de madrugada. Claro, eu havia dormido em vários hotéis de luxo pela Europa, mas quando a gente perde tudo e enfia o pé na lama, não dá para controlar a empolgação. Pobre, gente, pobre é sempre pobre em qualquer lugar, isso não muda. Quando finalmente ficamos a sós, depois de ver mais uma vez Gene Simons lambendo as próprias bolas como desesperado, a primeira coisa que eu queria fazer era dar um banho nele. Porém, a palavra banho era um tabu, algo que jamais deveria ser dito em sua frente, caso contrário, nem Pedro conseguiria pegá-lo. Sendo assim, Pedro abriu as torneiras da banheira, jogou dentro sais de banho e tudo o que via pela frente, e quando ela estava bem cheia, peguei Gene Simons com a ajuda de uma deliciosa barra de chocolate que eu trazia no bolso. Lógico, ele era esperto, por isso conseguiu escapar e saiu correndo, descendo e subindo as escadas do duplex, comigo e Pedro atrás dele, rindo como dois idiotas enganados por um cachorro que nos dava um baile, até que finalmente conseguimos pegá-lo e jogá-lo na banheira. Então ele tomou o maior banho de sua vida, com direito aos melhores shampoos do mundo e, claro, com sais de banhos. Pose para a foto na banheira.
Jimmy coberto por espuma, só com a cabeça para fora, olhando para a câmara, puto da vida, sendo abraçado por nós dois, que estávamos fazendo hang-loose com as mãos, rindo como dois novos ricos deslumbrados. O que eu não consegui entender é o que levou Pedro a criar toda uma situação com Ginny Simons no papel de uma velhinha, se seria bem mais fácil ele pagar por todo aquele luxo sem precisar apelar para tanta criatividade. Com a grana que ele estava pagando, qualquer hotel aceitaria hospedar até um cavalo. Mas ele era Pedro Ângelo de Deus, um anjo que jamais perdia a chance de se divertir. Por isso que ele fez todo mundo ver a nossa Clotilde como um lindo Rolls Royce prateado. E isso explica a empolgação do valet. Mas só eu e ele podíamos ver a realidade. O resto das pessoas, quando nos viam dentro da Clotilde no trânsito, queriam nos fotografar porque achavam que éramos artistas de cinema dentro de um Rolls Royce. Muitas até passavam a mão na lataria e exclamavam: "Nossa, que carro lindo! Igual eu fazia quando vi os carros de luxo em São Paulo." E teve uma vez, quando estávamos deixando o hotel, que Ginny resolveu levantar a patinha para fazer xixi em um vaso que ficava no saguão. O recepcionista ficou assombrado. Ele podia jurar que viu a dona generosa levantando o vestido para urinar nas plantas. E ele foi até lá, até o vaso, só para conferir e viu com a ponta dos dedos que realmente era xixi. Quanto mais eu vivo com esse povo rico, mais tenho certeza de que são tudo maluco, ele pensou enquanto esfregava com nojo o dedo no chão. E foi nesse mesmo dia que alguém, além de mim, viu que um anjo estava passeando pelas ruas de Salvador. Estávamos caminhando pelo centro quando uma senhora negra, com cerca de 60 anos, de corpo roliço e quadris largos, parou na nossa frente e ficou olhando para Pedro. Ela arregalou os olhos e quis se ajoelhar diante dele, mas Pedro deu um sorriso e fez sinal de silêncio com o dedo indicador. "Shhh, não quero que ninguém saiba que estou aqui." Ela então se ergueu e se recompôs, acenou afirmativamente com a cabeça e, olhando para ele com aquele olhar de cumplicidade, deu um sorrisinho maroto e cochichou: "Abençoado seja, mensageiro de Deus." Em resposta, Pedro se despediu, dando-lhe um beijo na testa, e ela ficou lá, rindo e chorando ao mesmo tempo, essas coisas que as pessoas fazem quando a emoção é tanta que confunde até os sentimentos. Com aquela experiência, descobri que apenas um número muito pequeno de pessoas podia ver a imagem verdadeira de um anjo, independente da aparência que ele estivesse usando. Pedro me contou que essas pessoas eram iluminadas e tinham uma alma pura. Isso me fez me sentir um tanto quanto privilegiado, porque, apesar de achar que a minha alma não tinha nada de pureza, era muita honra estar com ele, falar com ele e até mesmo brigar com Pedro quando ele me irritava. E que mês foi aquele em Salvador? Frequentávamos os melhores restaurantes. É bom deixar claro que Pedro nunca comia carne vermelha, só comia peixe. E sempre que tinha um show, estávamos lá, eu, Pedro e Dona Generosa na fila do gargarejo, vestido com as melhores roupas que o dinheiro podia comprar. Fizemos tanto sucesso que começamos a chamar a atenção da mídia. Quem são esses milionários que não gostam de dar entrevistas? A imprensa local se perguntava. E com tanta exposição, eu achei que Pedro se sentiria incomodado, mas ele nem dava a mínima. Ele já havia passado por isso muitas vezes, e em todas elas o tal milionário misterioso desaparecia depois de um mês sem deixar nenhuma pista. O que eu ainda não sabia era que Pedro havia mudado nossas aparências. Eu sempre me via como realmente era e o mesmo acontecia quando olhava para Pedro. Mas as pessoas o viam como um negro de 2 metros de altura, todo musculoso, um perfeito deus de ébano. E como eu soube disso? Horas, nas fotos dos jornais que nos seguiam. Agora, como é que Pedro me deixou? Com a cara do Woody Allen, só que bem mais novo, porém loiro e de olhos verdes. Por isso que as pessoas sempre me perguntavam se eu era parente do Woody Allen e eu ficava sem entender nada. E não foi só isso, porque Pedro ainda me deixou com uma barriga imensa. No final, eu era um Woody Allen loiro, com olhos verdes e com uma barriga de quem havia engolido uma melancia. E quando eu fui brigar com ele, reclamando que era muita sacanagem ele parecer um deus de ébano, enquanto que eu parecia um duende barrigudo, ele se derramou em gargalhadas.
Olha, se continuar a me pressionar, eu posso mudar para algo bem pior, viu? Ele me ameaçou mostrando uma foto de um velho monge tibetano em uma revista. Assim que o mês chegou ao fim, pegamos tudo o que compramos, menos 2 óculos de sol, que Pedro achava maneiros demais para serem dispensados, e doamos. Pena não poder ver a cara do pessoal do Exército de Salvação quando abriram as caixas com as doações e viram 2 Rolex e os 10 cordões de ouro que Pedro usava, achando que assim ficava mais parecido com um rapper. Tá bom, você está parecendo mais um cafetão do que um rapper, Pedro. Eu brincava com ele toda vez que via as nossas fotos nos jornais. Daí eu não sabia que anjos podiam ser vaidosos. Claro que podemos, Pedro me respondeu. A vaidade, quando bem empregada, é positiva. No seu caso, por exemplo, como você se sentiu sendo um duende loiro? Eu me senti péssimo, Pedro, e você sabe muito bem disso. Pois eu me senti maravilhosamente bem, ele me provocou. Se é assim, por que você escolheu ter 1,50 m de altura e essa cara de peixe? Olha, você vai me desculpar, Pedro, mas eu não consigo ver nenhuma beleza num sujeito que parece uma garupa. Ora, Rodrigo, eu escolhi ser assim porque, apesar de sua incapacidade de ver o que é realmente belo, eu me sinto muito bem. Porque nem sempre a beleza é o que os outros veem, mas o que vemos em nós. E eu não tenho cara de garupa. Como não adiantava discutir com ele, resolvi mudar o assunto. Ô Pedro, por que você fez tudo aquilo em Salvador se era bem mais fácil pagar um mês de hotel sem precisar daquela história toda da Dona Generosa? Rodrigo, cada momento, cada segundo de sua vida pode ser bom se assim você decidir. Um bombom, por exemplo. Você pode comê-lo em 2, 3 mastigadas ou até mesmo engolir tudo de uma vez. E no final, ninguém poderá dizer que você não comeu um bombom, não é mesmo? Então Pedro pegou um bombom no bolso de sua camisa, abriu a embalagem e o colocou em minha mão. Morda esse bombom e o mastigue bem devagar em pequenos pedaços. Sinta o sabor, a delicadeza da baunilha misturada com o cacau. Isso, rapaz, sinta o aroma gostoso do chocolate, a textura da castanha. Deixe que o chocolate repouse em sua língua por um instante e só depois engula bem devagar. Nunca imaginei que um simples bombom escondesse tantas sensações. E foi incrível porque eu consegui sentir a diferença entre o chocolate ao leite e uma pequena camada bem fininha de chocolate amargo. E que coisa estranha, porque só depois dele falar foi que eu descobri que eram castanhas e não amendoins. Mesmo tendo comido aquele bombom por tantos anos, eu sempre achei que eram pedacinhos de amendoins e não de castanha. Então Pedro continuou. Isto é viver com paixão, pois somente assim, provando cada sensação que a vida pode lhe dar, é que você saberá o quanto é bom viver intensamente. É preciso sentir paixão pela vida, Rodrigo. Fazer as coisas com alegria, senão a vida não passará de uma experiência sem sal e sem açúcar. Realmente, Pedro tinha razão. Viver assim, saboreando a vida como eu estava fazendo, era muito bom, era muito melhor. Para terminar nossos dias em Salvador, Pedro fez o que sempre fazia. Colocou uma música para marcar a nossa despedida. Chega de axé music porque o som agora vai ser rock. E tome Motorhead, AC/DC, Rolling Stone, Led Zeppelin. Rock and roll, uhul! Ele gritava a cada solo de guitarra. E eu ficava pensando que tudo aquilo que sempre ouvi sobre os anjos gostarem de paz e tranquilidade, decididamente não era verdade. Pedro, o silêncio é divino, Pedro. É nada, Rodrigo. O divino é muito barulhento.